Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, a nossa Bíblia Sagrada, falando de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Faça você um excelente dia, faça um excelente dia. Lembre-se sempre, quem faz o seu dia ser bom ou ser ruim é você. Então resolva todas as suas questões internas, resolva tudo de ruim que está dentro de você, tire tudo de ruim que está dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos, e a vida vai se tornar boa, perfeita e maravilhosa. A vida vai ser plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, o dia é 29 de outubro e o ano é 2023. E hoje vamos fazer a leitura de mais um capítulo. Vamos ler e comentar mais um capítulo da Bíblia. Perfeito? Mais um capítulo da Bíblia e chegamos ao capítulo de número 6, o sexto capítulo do livro de Êxodo, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro escrito por Moisés. Então façam todos um ótimo dia. E antes de começar aqui a nossa leitura, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Você não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Então bora lá, vamos fazer aqui a leitura, vamos ler e comentar o capítulo de hoje. E para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus vivo. A minha versão aqui é Bíblia King James, versão 1611, recomendo uma versão maravilhosa, onde que a letra é grande, letra gigante, para que você possa ler calmamente e adquirir mais conhecimento, mais sabedoria. Perfeito? Para quem não sabe, a Bíblia Sagrada não é um livro religioso. Transformaram ela em um livro religioso, mas a Bíblia Sagrada nada mais é do que o manual de instruções para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida. Então, tudo aquilo que você deseja saber sobre as coisas que acontecem na sua vida, você vai encontrar respostas no livro da vida, no nosso manual de instruções para a vida. Então lá é que você vai descobrir todas as funções e todo o potencial que você tem para viver a sua vida plenamente. Então bora lá, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, né? No capítulo 6 do livro de Êxodo, Então, nos capítulos anteriores nós narramos, comentamos e lemos, né, que Deus deu uma função, deu uma missão para Moisés, que é a de resgatar o povo de Israel da escravidão do Egito, o povo de Israel da escravidão do Egito. Então no capítulo 5, né, nós presenciamos isso, essa missão que Deus deu para Moisés resgatar, tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, continuando aqui a nossa leitura, vamos começar aqui a leitura do capítulo 6, continuando aqui a história de Moisés. Atualmente estamos narrando a história de Moisés, ele recebendo de Deus a missão de resgatar o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, que Moisés foi lá e questionou a Deus, né? Porque depois que ele tinha falado com o faraó, obedecendo a ordem de Deus, né? Porque Deus disse a Moisés que ele deveria ir lá falar com o faraó para que o faraó libertasse o povo de Deus, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E depois que Moisés foi lá e cumpriu com essa
com o que Deus havia mandado ele fazer, o coração do faraó se endureceu e ele colocou mais castigo, colocou mais pressão, colocou mais trabalho, mais escravidão sobre o povo de Israel, exigindo mais produção de tijolos e inclusive tirou a palha, toda aquela palha, a palha que aquele povo recebia do povo do Egito, recebia do faraó. Então até isso o faraó tirou e disse ao povo de Israel: vocês estão muito ociosos, vocês estão tão ociosos que vocês estão dando ouvidos a conversas vãs, ou seja, ao que Moisés e Arão havia falado para o povo de Israel, havia dito ao povo de Israel. Então ele colocou isso: vocês vão receber mais pressão, vocês vão ter que trabalhar mais para cumprirem com a meta de fabricação de tijolos, para cumprir com a meta de fabricação de tijolos. Então Moisés volta a falar com Deus e diz para Deus: por que o Senhor põe tanto sofrimento sobre o teu povo, sobre o povo de Israel? Por que o Senhor põe tanto sofrimento e por que o Senhor ainda não resgatou esse povo da escravidão do Egito? Então Moisés vai lá, questiona Deus e Deus aqui está respondendo a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão ele os deixará ir, e com forte mão ele os expulsará da sua terra. Então, eu vou colocar pressão agora sobre o Faraó, vou fazer com que ele, veja o meu poder, e ele vai fazer com que o povo, e vai acabar expulsando o povo de Israel de suas terras. Porque ele não quis ouvir, ele não quis me ouvir, ele não quis ouvir as palavras de Deus, mas agora eu vou colocar pressão sobre ele para que ele entenda que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, e ele tem que livrar o povo de Israel da escravidão. Versículo 2: e Deus falou a Moisés, e lhe disse: eu sou o Senhor. Então aqui é Deus falando diretamente com Moisés: eu sou o Senhor. Versículo 3: e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não fui conhecido a eles. Então, eu apareci para Abraão, para Isaque e para Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas com o meu nome de Jeová eu não apareci para eles. Versículo 4: e também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. Então, Deus falando aqui para Moisés, que ele havia aparecido, já tinha falado com Abraão, com Isaque e com Jacó, pelo nome do Deus Todo-Poderoso, mas não pelo nome de Jeová. Ele não foi conhecido por eles, Deus não foi conhecido por eles. E também estabeleci um pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã. Lembrando que a terra de Canaã, ela já era uma terra, quando Abraão chega em Canaã, ela já era uma terra habitada. Ela já era uma terra habitada, você já tinha ali 6 povos, 6 tribos, assim dizendo, 6 tribos que habitavam aquelas terras. Nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. Versículo 5: e eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão, e lembrei-me do meu pacto. Então depois que Deus falando aqui com Moisés, que depois que ele ouviu os gemidos do povo de Israel, o sofrimento do povo de Israel, o clamor do povo de Israel, pedindo libertação daquela escravidão, ele se lembrou daquele pacto que ele havia feito lá atrás com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 6, continua Deus aqui falando, Continua Deus aqui falando com Moisés. Por isso, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. Então Moisés se dirija novamente ao seu povo, ao povo judeu, ao povo de Israel, e diga a eles que Deus, eu sou o Senhor,
o Todo-Poderoso Jeová irá libertá-los desta escravidão, deste martírio, desta servidão. E vos redimirei com braço estendido e com grandes juízes, ou seja, lhes darei tudo o que eles querem. Versículo 7. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então eu os libertarei e os tomarei como meu povo. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios, Então diga ao meu povo que este povo será libertado. Só que é preciso entender que tudo tem um tempo. Então imaginar que mais de 1 milhão de pessoas aproximadamente era o povo judeu, era o povo de Israel da época, porque contando existiam mais de 600 mil homens, estamos falando de homens formados, sem falar de mulheres e sem falar das crianças. Então, muito mais de 1 milhão de pessoas, muito mais de 1 milhão de israelitas, de judeus habitavam ali entre o povo egípcio, entre os egípcios, e este povo era todo escravizado. Versículo 8. E eu vos trarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei por herança, eu sou o Senhor. Essa questão de Canaã já ser uma terra habitada quando Abraão chegou lá. E esta é a origem de toda a treta, de toda a guerra, de toda a briga entre o povo de Israel e todo o resto do povo muçulmano, né? Todo o resto do povo árabe ali. Porque quando Abraão chega naquela terra, a terra de Canaã, perfeito? Aquela terra ela já está sendo habitada. Já existem outros povos, já existem outras tribos. E é por isso que existe toda essa guerra, toda essa treta, toda essa matança até hoje. Desde lá não vou dizer desde Abraão, mas desde lá dos antepassados de Jacó, que já existem toda essa treta. Porque quando Abraão chega em Canaã, ele não chega sozinho. Abraão era um homem muito sábio, era de uma sabedoria natural, um homem muito próspero. Mas o seu sobrinho Ló já era um homem mais voltado à guerra, à batalha, à violência. Então vocês percebem que aqui fica uma coisa bem clara, que você tem a sabedoria natural do homem de Abraão, que ele em momento nenhum ele teve contenda com aqueles outros povos, muito pelo contrário, ele soube conviver com aqueles povos, mas o seu sobrinho Ló, ele queria descer o porrete, queria descer o cacete, queria era tomar as terras e matar todo mundo. E Abraão, ele deixa bem claro para o seu sobrinho, olha, se para ter essas terras nós tivermos que matar as outras pessoas, então não vamos ter as terras. Mas seu sobrinho Ló, ele queria tomar as terras, queria tomar tudo ali dos outros povos. Versículo 9. E assim falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe escutaram por causa da angústia de espírito e por causa da cruel servidão. Então Moisés se dirigiu então até o povo de Israel, né, para dizer as boas novas que Deus havia falado com ele, mas ele não foi mais escutado, porque depois que eles começaram a ouvir as conversas, as coisas que Moisés falava, a vida deles ficou piorou, a vida deles piorou. Eles foram expostos a mais trabalho pesado, a mais carga de trabalho, a mais produção, a mais servidão, a mais açoites. Foram açoitados, eles eram açoitados, eram espancados porque eles estavam dando ouvidos a Moisés e estavam deixando o trabalho de lado. E o faraó ficou irado com tudo isso. O faraó ficou irado e impôs mais carga, mais pressão, mais carga de trabalho. Versículo 10. E o Senhor falou a Moisés, então o Senhor falou a Moisés novamente, dizendo, entra
diz a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel sair da sua terra. Então, novamente, o Senhor se dirige a Moisés e diz: vá novamente até o Faraó e diz para ele deixar o povo de Israel sair da sua terra. Então, aqui, o que Deus queria era que o Faraó aceitasse. Que o Faraó aceitasse, que não tivesse nada, não tivesse pragas, não tivesse luta, não tivesse batalha, não tivesse morte, não tivesse derramamento de sangue. Então, Deus se dirige novamente a Moisés e pede para que ele vá até o Faraó novamente e peça para o Faraó deixar o povo de Israel ir embora. O povo de Israel ir embora. Para ele não agir com nenhum tipo de violência, para que Deus não precise agir com nenhum tipo de violência. Versículo 12: E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? Então, Deus novamente pede para Moisés se dirigir até o Faraó e pedir novamente para que ele deixe o povo de Israel ir embora em paz, sem guerra, sem violência. Mas Moisés responde a Deus: como vou convencer o Faraó se nem mesmo o povo de Israel me ouve mais, me dá mais ouvidos? O povo de Israel não acredita mais em mim, porque eu já falei com ele. E foi colocado mais pressão, foi colocado mais escravidão sobre ele, mais trabalho sobre ele. Então como é que o Faraó vai me ouvir se nem o meu povo me ouviu? Versículo 13: E o Senhor falou a Moisés e a Arão e lhes deu ordem para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então o Senhor novamente se dirige até Moisés. Então aqui é Deus falando diretamente com Moisés. E se dirija até o Faraó e peça para ele deixar os filhos de Israel saírem da terra do Egito. Versículo 14: Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Hezron e Carmim. Estas são as famílias de Ruben. Então aqui era as famílias de Ruben. Ruben lá atrás, um dos filhos de Jacó. Versículo 15: E os filhos de Simeão. Então estamos falando aqui dos descendentes, né? Daqueles 12, que formaram as 12 tribos de Israel lá atrás. Os 12 filhos de Jacó. Ruben, Simeão, né? E os filhos de Simeão: Gemuel e Jamim, Oade e Jaquim, e Joá, e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, e Marari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate: Arão e Isá, e Hebron e Ezuel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Marari: Mali e Musi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Versículo 20: E Arão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. E os filhos de Izar: Corá e Néfeque, e Zecri. E os filhos de Ezuel: Misael e Alzafã, e Citri. Versículo 23: E Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe Nadab, e Abiú, e Eleazar, e Itamar. E os filhos de Corã: Assi e Ocá, e Abisafé. Estas são as famílias dos coraitas.
E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias, Versículo 26. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então aqui nós passamos aqui, fizemos uma cronologia aqui das gerações, né, de alguns dos filhos de Jacó. Falamos aqui de Ruben, de Simeão, de Levi. Então aqui existe toda uma cronologia, né? A árvore genealógica dessas famílias que geraram por final a Arão e Moisés, os quais receberam a missão de livrar o povo de Israel da sua escravidão. E eu estava falando agora há pouco em relação às guerras, às matanças, às mortes, às tretas que existiam aí entre o povo de Israel e todos aqueles outros países árabes. Sempre existe guerra, desde que eu me conheço por gente que eles estão em guerra. Então eles se matam ali, eles vivem se matando. O povo de Israel com todo o resto do povo árabe. Mas por que toda essa treta? Por que toda essa violência? Porque a pessoa não consegue perceber o que verdadeiramente Deus queria. E aqui nesse capítulo nós conseguimos enxergar muito bem. Deus em momento nenhum ele começa atacando o mesmo vendo, mesmo sabendo que o povo de Israel era escravizado ali pelo povo egípcio, pelo faraó principalmente, essas coisas todas. Mas em momento nenhum Deus vai lá e destrói o faraó, mata o faraó, ou algo nesse sentido. O que Deus quer? Que todos convivam em harmonia, em paz, em vida. Deus é o que? Deus dá vida. Deus dá o que? A vida. Deus não fica tirando a vida gratuitamente para agradar um e desagradar o outro. Não, isso não existe. Isso não é da natureza de Deus. A natureza de Deus é a vida. Lá atrás ele falou: vocês vão multiplicar toda a terra. Vocês vão povoar toda a terra, se multipliquem, povoem toda a terra. Então, do que é toda essa matança, toda essa guerra aqui? Abraão, ele entendeu muito bem isso. E ele recebeu a missão. E ele falava com Deus. Então, ele entendeu muito bem isso. Então, Abraão se instalou em Canaã e conviveu muito bem com todas as outras tribos, com todos os outros povos. Ele conviveu muito bem, que essa era a vontade de Deus. Eu vou te mostrar uma nova terra, uma nova vida, Abraão. Então vá para determinado lugar. E lá ele se instalou e vivia muito bem. E quando ele precisava de alguma coisa, ele ia lá e comprava. Tanto é que quando ele precisou sepultar a sua esposa, sua mulher amada, Sara, quando ele precisou sepultar Sara, o que ele fez? Ele foi lá e comprou um pedaço de terra, comprou uma caverna, a caverna de Macpela, para enterrar Sara. Ele não foi lá e não tomou, não roubou. Ele foi lá e comprou. Queriam até dar para ele. Você é o nosso profeta, você é o nosso ancião, você é um homem sábio, você é um homem que faz o bem para todos nós. Então, essa terra é para você, nós vamos dar de bom grado a você. Mas ele não, ele rejeitou. Ele falou: não, eu quero comprar. Eu quero comprar essa terra. E assim ele fez. Então ele conviveu muito bem. Mas qual que era a vontade de Deus? Era que Abraão chegasse lá naquela terra e matasse todo mundo e roubasse tudo? Não. Isso não é Deus. Isso é humano. Mas Abraão, ele estava ali ao lado de um sobrinho que já tinha esse tipo de pensamento. Qual que era o pensamento de Ló? Não, nós chegamos aqui, somos em maior número, vamos descer o porrete em todo mundo, matar todo mundo e tomar tudo para nós. Abraão rejeitou essa proposta. Abraão rejeitou essa proposta, porque Abraão era um homem sábio, um homem de natureza sábia. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha Bíblia, tá vendo isso aqui, ó? Abraão não tinha isso aqui, não. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha 10 mandamentos. Abraão sabia que ele tinha que fazer a coisa correta. E a coisa correta nunca vai ser matar o outro, roubar o outro, tirar o que o outro tem, a vida do outro. Porque se nem sua vida te pertence, seu maluco doido, retardado, imagine a vida do outro.
Quem é você para tirar a vida de alguém? Para quê? E tirar a vida de alguém por quê? Por causa de bens materiais, por causa de terra, por causa de riqueza, por causa de ouro, por causa de prata, sei lá o quê? Abraão tinha esse entendimento, então Abraão nunca viveu em guerra com ninguém. Abraão sempre transitou em paz, para lá e para cá, de um lado para o outro, todo mundo respeitava, todo mundo gostava de Abraão. Mas tinha um maluco com ele chamado Ló que achava que o correto era descer o pau em todo mundo, matar todo mundo. Então você vê que a violência, a maldade, ela está verdadeiramente instalada no homem. É como Deus fala aqui em Gênesis, se eu não estou enganado, é aqui o 12, Gênesis 12, Deus fala que não vai mais acabar. Deus fala aqui que não tem mais como acabar. Deus promete aqui que não vai mais acabar com a vida na terra, que ele já sabe que a violência está instalada no homem. A violência, a maldade está instalada no coração do homem. Já está instalada no coração do homem. Então Deus não queria isso. Deus não quer que esse povo de Israel fique aí brigando, lutando, mata de cá, mata de lá, matou aqui, eu vou me vingar ali. Se vingou ali, vou ter que matar acolá, e assim vai. E não acaba nunca. Esse negócio que estamos presenciando agora, essa guerra louca aí, de Israel contra um possível grupo terrorista chamado Hamas. Mas eles não estão matando ninguém de Hamas, não tem ninguém. Enquanto eles matam um de Hamas, matam 10, 20 pessoas que não tem nada a ver com aquilo. Isso aí é só ódio, só violência. E não faz o povo de Israel ser melhor do que o povo do Hamas. Muito pelo contrário. Porque o Hamas nada mais é do que uma formiga chutando um elefante. Então não justifica tanta morte. Não justifica nada disso. Não justifica. Então Deus colocou Abraão ali, o povo de Israel naquela terra, na terra de Canaã, para que eles pudessem conviver todos em paz. Mas qual que é o grande problema do povo de Israel? É só eles. Só eles importam. O resto não importa. O resto não importa. Só eles são os filhos de Deus. Se só eles são os filhos de Deus, o resto do mundo é filho de quem? Quem foi que criou todo o resto do mundo? Quem foi que criou o japonês? Quem foi que criou o chinês? Quem foi que criou o africano? Quem foi que criou o brasileiro? Quem foi que criou o português? Quem foi que criou o americano? Porra! É um único criador. É um único criador. E quem mata não é criador, é destruidor. Quem está matando, seja Hamas ou seja Israel, não está fazendo o serviço de Deus, não, amigo. Quem está matando está fazendo o serviço do destruidor. Do destruidor. Não tem razão para tanta morte. Então, quem está matando não está fazendo a obra de Deus. Se Deus é a vida, se Deus é o Criador, quem está matando é o destruidor. Simples assim. Simples assim. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Versículo 27, estes são aqueles que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. Então aqueles que falaram com o Faraó pacificamente. Foram lá, se dirigiram ao Faraó, falaram com o Faraó, conversaram com o Faraó, pediram ao Faraó, imploraram ao Faraó em nome de Deus para que o Faraó libertasse aquele povo, o povo de Israel, da servidão, da escravidão. Foram Moisés e Arão, em nome de Deus. Então percebam, Deus quer fazer tudo pacificamente. Tudo no diálogo, tudo na conversa, tudo na negociação. Você não precisa matar ninguém, não tem que matar Faraó, não tem que matar capataz, não tem que matar ninguém. Agora, o Faraó foi desobediente? Foi. Tinha os motivos dele? Claro que tinha. Não entendeu qual que era o desígnio de Deus? Claro que não entendeu. Perfeito? Versículo 28. E aconteceu no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Versículo 29. Falou o Senhor a Moisés dizendo, eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser.
Versículo 30, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou de lábios incircuncisos, e como Faraó me ouvirá. Então você percebe que Moisés ele tinha um certo receio, ele não acreditava muito naquilo, ele não colocava muita fé. O povo de Israel é um povo meio sem fé. Nós vamos provar isso mais para frente. É um povo meio sem fé, porque o povo de Israel ele tem muito essa questão do ego, que eles são os filhos de Deus e o resto do mundo não é. Mas nós vamos provar mais para frente também que Deus não veio aqui para um povo. Deus veio para todos os povos, porque tudo que existe na face da terra, gostando você ou não, sendo você religioso ou não, acreditando nisso ou não, tudo foi feito por Deus. O homem não faz nada, absolutamente nada. O homem só acessa as riquezas, as coisas que já foram criadas por Deus. E seja Baal, seja o Deus que for, tudo quem criou foi Deus, tudo quem criou foi Deus, tudo quem criou foi Deus. Não existe um segundo criador, só basta você entender. Satanás, ele não é capaz de criar nada, não é da sua natureza. A natureza de Deus é a criação, é a vida. A natureza de Deus é a criação, é a vida. Deus criou a vida, Deus deu a vida para que nós possamos viver plenamente em plenitude da vida. Ninguém foi feito para sofrer. Ninguém foi feito para ser miserável, para ser escasso, pobre, viver na precisão. Ninguém foi feito para isso, porque Deus fez tudo para todo mundo, tem para todo mundo e não acaba nunca, não acaba nunca. Eu não canso de contar essa historinha, a questão da crise do petróleo dos anos 70, onde o petróleo estava acabando e o Brasil se arrombou fazendo uma dívida externa gigantesca, impagável, para comprar petróleo e fazer algumas construções, aí sim, claro, para comprar petróleo, porque o petróleo estava acabando. Então eu pergunto, dos anos 70 até hoje, o ano de 2023, as reservas de petróleo do mundo aumentaram ou diminuíram? O petróleo aumentou ou diminuiu? Mas o que era passado naquela época, a doutrinação, né, é que só quem tinha petróleo eram os países árabes, só os países árabes e os Estados Unidos tinham petróleo, o resto tinha que se lascar, pagar o preço que os caras queriam no barril de petróleo. Hoje o mundo inteiro tem petróleo. Por quê? Porque é Deus, porra, é Deus que faz isso, caralho. Não é um imbecil de um especialista em não sei o que vai dizer o que está acabando e o que já acabou. Não sabem de nada, isso é só doutrinação. Então, Deus é criação. Deus é criação, Deus é vida. Deus é amor, Deus é criação, Deus é vida, Deus é amor. A natureza de Jesus Cristo qual que é? Paz, união, integração. Foi isso que Jesus veio trazer para nós. Olha, vocês têm poder. Eu sou um simples homem, Jesus dizendo, eu, um simples homem, sou capaz de curar qualquer um de vocês através da fé de vocês. Então Jesus veio para trazer paz, união. Jesus chegou lá junto ao povo de Israel, que é um povo que gosta muito de matar. Gosta do sangue. Matavam as pessoas por qualquer coisa. Ah, trabalhou no sábado. Apedreja em praça pública. É um povo bárbaro. Um povo doido. Por isso que os romanos conquistavam lá. Os romanos colocaram eles na escravidão. Por quê? Porque é um povo bárbaro, um povo doido, um povo que mata seu próprio povo por nada. Matava seu próprio povo por nada. Nada, absolutamente nada. O cara não fazia nada. Ah, mas trabalhou no sábado, mas não sei o que, mas não sei o que. Qualquer motivo era um motivo para descer o pau nas pessoas. Aí Jesus chega lá e fala, olha, vamos parar com essa matança toda, vocês se dizem o povo de Deus, vocês que são o povo de Deus, né? Meu pai não tem nada a ver com isso, com essa matança toda, meu pai
é vida, meu Pai é amor, meu Pai é união, todos somos o único, todos somos iguais, somos todos um só, né? Então vamos parar com essa matança toda. Meu Pai é amor, é vida, é união, é todos unidos, né? É todos juntos se ajudando. O que que eles fizeram? Crucificam o infiel. E crucificaram o infiel por quê? Pelo status quo, pelo poder. Porra, quem é esse cara aqui para dizer que a gente não pode mais matar, que a gente não pode mais. Porra, nada a ver. E a natureza de Satanás? Satanás não cria nada, Satanás só destrói. Satanás só destrói. Agora, Satanás não pode tirar a vida de ninguém. Satanás não tira a vida de ninguém, ele não pode fazer isso. Leia o livro de Jó que vocês vão entender. Aqui é o manual da vida. Leia o livro de Jó que vocês vão entender claramente que Satanás não pode tirar a vida de ninguém. Satanás não pode tomar nenhuma vida para ele mesmo. Então tudo está na natureza do homem. Toda essa desgraça, toda essa violência, toda essa matança, toda essa podridão que você vê aí na televisão, tudo está na natureza do homem. Então você tem a natureza divina de Deus, você tem a natureza de Jesus, você tem a natureza de Satanás que não pode destruir nada. Aliás, não pode construir nada, ele não constrói nada, ele não faz nada. Ele sabe que ele já está derrotado, ele já perdeu essa guerra, ele já perdeu essa batalha. Então ele vai usar quem? Você. Que aí você tem a natureza do homem, que é a natureza má, que é uma natureza cruel, que é uma natureza sanguinária, porque Deus sabe, Deus já sabia muito bem, quando ele fez o dilúvio, quando ele acabou com toda aquela raça humana, ele já sabia muito bem que a maldade estava instalada no coração do homem desde Caim, quando Caim matou Abel. Então você já tem ali o filho do bem, que foi morto, e o filho do mal, que matou. O filho do mal, que matou. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Perfeito? Fizemos a leitura e comentamos o capítulo 6 do livro de Êxodo. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se você ficou até o final, meu muito obrigado também. Que Deus te dê muita sabedoria, muita riqueza, vida plena, prosperidade, tudo de bom que Deus criou para você, que você possa acessar. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar um botãozinho aí, seja no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, de onde você estiver assistindo esse vídeo, para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal, para que este material chegue para mais e mais pessoas. Perfeito? Não paga nada, é de graça. Dou um segundinho para você apertar aí, ó, botãozinho de inscrever-se. Ou deixe seu like, ou faça o seu comentário. Se você concorda com alguma coisa que a gente falou aqui, quiser deixar seu comentário, como um comentário, fazer algum elogio, tudo bem, mas também se você quiser fazer críticas, descer o pau também, sem problema, pode fazer. Tudo, nós estamos em paz em tudo. Então, meu muito obrigado, valeu, vá cuidar da sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!